Então agora nós vamos para a resolução de algumas questões. Eu realmente recomendo que ao tentar resolver essas questões, você pare um pouco o vídeo, leia as alternativas e tente responder por si só. Acredito que dessa maneira fica mais enriquecedor. Questão 13. A chamada dicotomia krepliniana separa. Essa questão é uma adaptação de uma questão do livro de Clínica Psiquiátrica da USP, do ano de 2019. Primeiro, a gente tem que lembrar quem foi Kraepelin, o que é que krepliniana significa, não é isso? Emil Kraepelin foi um psiquiatra clássico muito importante do início do século XX, por volta dos anos de 1900, da chamada Escola Alemã da Psiquiatria. Kraepelin fez algumas contribuições importantes para a psiquiatria, e se entende que uma delas, a principal delas talvez, tenha sido a chamada dicotomia kraepeliniana. E para responder o que é a dicotomia kraepeliniana, você precisa entender o que é o conceito de uma dicotomia. Uma dicotomia é uma divisão de duas entidades, é uma divisão de duas coisas, certo? Uma divisão de dois conceitos. Geralmente esses conceitos são mutuamente excludentes, ou seja, ou é uma coisa ou é outra. E geralmente eles têm algum contraste entre si, alguma diferença entre si. Por exemplo, dia e noite é uma dicotomia, certo? O dia é diferente da noite e dá para separar. Ah, Pedro, mas tem a tarde. Não, não viaja, certo? Não viaja. Tem a tarde, mas a dicotomia é entre dia e noite, tá certo? Então, qual teria sido a dicotomia krepliniana? Será que ela foi a separação entre os métodos científicos dos não científicos dentro da psiquiatria? Não. Certo? Não é essa a dicotomia krepliniana. Embora tenha um pouco de pegadinha aí, porque Kraepelin faz parte da escola alemã, que é considerado por muitos como uma das principais escolas psicopatológicas que trouxe os métodos da ciência empírica para dentro da psiquiatria, certo? Mas jamais a gente pode dizer que isso seria uma dicotomia e nem que essa foi a chamada dicotomia krepliniana. Será que foi a separação entre as patologias de causa orgânica, como as demências, das de causa não orgânica presumível, ou seja, das de causas que não dá para presumir de forma fácil a causa orgânica, como os transtornos dissociativos e conversivos? Não. Essa separação até existe na classificação diagnóstica hoje em dia, como por exemplo no DSM, mas não foi essa a dicotomia krepliniana. Será que ela foi a divisão entre a insanidade maníaco-depressiva, que é o embrião do conceito do atual transtorno afetivo bipolar, da demência precoce, que é o embrião do conceito de esquizofrenia, com base na evolução longitudinal dos casos? Se você for um pouco malicioso, você vê que deve ser letra C ou letra D. Uma vez que a letra D é basicamente a mesma coisa, a divisão entre a insanidade maníaco-depressiva da demência precoce, mas ele muda a justificativa, com base na presença ou ausência de delírios e alucinações. Então, se você fosse muito malicioso, você já ficava entre C e D, né? A letra E, o funcionamento sadio do patológico com base na escuta do indivíduo. Não dá nem para dizer que isso é uma dicotomia, claramente. E depois, quem é que pode ter sido responsável por isso? Isso daí é uma ideia muito, enfim, penetrante nas diversas psicopatologias. Então a gente está entre a letra C e a letra D. E de fato, a resposta vai ser a letra C. Certo? Se você tiver um pouquinho do conhecimento de psicopatologia, você vai ver que o transtorno bipolar pode ter delírios e alucinações. E não é isso que o separa da esquizofrenia, da demência precoce. Eu já estou aqui encarnando muito, certo? A época de Kraepelin. O que Kraepelin propôs é muito interessante. Ele viu que alguns pacientes que a gente entende como psicóticos evoluíam bem, e tinham episódios de depressão. Então ele chamou isso de insanidade maníaco-depressiva. E ele viu que alguns pacientes evoluíam mal. E aí ele chamou isso de demência precoce. Ou seja, ele separou duas das principais causas de psicose, com base na evolução longitudinal dos casos, da evolução dos casos ao longo do tempo, certo? É importante lembrar
que a insanidade maníaco-depressiva não é exatamente igual ao conceito de transtorno bipolar, embora seja muito próximo. Uma das principais diferenças é que, para Kraepelin, na época dele, uma pessoa que tinha depressão já tinha insanidade maníaco-depressiva. Meio que não existia claramente o conceito de depressão unipolar. E a demência precoce é um nome muito forte, né? É um nome muito forte e é um nome que a gente não chama, a gente chama hoje de esquizofrenia. Até porque existe a polêmica da questão de que nem toda esquizofrenia necessariamente evoluiria tão mal.